Isaías 52, de 1 a 10. Irmãos, nós vamos fazer a leitura do texto e aí nós logo em seguida oramos, tá bom? Para que Deus nos abençoe no estudo da sua santa palavra. Então, Isaías 52, de 1 a 10. Desperta, diz o texto, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito, para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que eu farei aqui, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço. Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia, saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Amém, irmãos. Minha irmã Paula, ore a Deus, minha irmã, pedindo ao Senhor que nos abençoe no estudo da sua palavra. Sim, Deus. Amém, Pai. Sim, Deus. Amém, Deus, ajuda-nos. Amém, Pai. Irmãos, nós temos visto esse tema maior, né? Eu estou evitando a palavra grande para não ficar aí junto com o outro grande, né? Uma redundância. O tema geral dessa perícope aqui, que começou no capítulo 49 e vai até o 55, 13. Essa aqui é uma perícope, ou seja, um trecho do livro de Isaías. E o tema desse trecho é a grande libertação. Uma pergunta, essa grande libertação, para vocês me ajudarem a responder, essa grande libertação é de cunho político ou de cunho espiritual? Espiritual. Ele já falou, Isaías já falou da libertação de cunho político, quando Deus enviaria Ciro, o imperador da Pérsia, para poder subjugar a Babilônia e enviar os filhos de Israel de novo a Jerusalém. Mas aí Deus anuncia uma salvação maior, que resolverá um problema maior do que apenas um cativeiro político e geográfico. Esse problema maior é o pecado do povo de Deus. É esse problema maior que Deus tenciona resolver nesta ascensão e começa a anunciar, ou melhor, começa a expandir. Porque ele já tinha dito, mesmo na primeira sessão de Isaías, no capítulo 1 até o capítulo 40, a primeira sessão, o primeiro bloco do livro, ele já tinha dito acerca da salvação. Só que agora ele começa a ampliar. Por exemplo, nós começamos a conhecer melhor o servo de Yahvé. Ele começa a falar que há um servo que vai fazer a vontade dele, que não é o povo de Israel, a etnia de Israel, porque falhou. A etnia de Israel falhou. Mas Deus vai levantar um servo. Então ele começa a expandir esse assunto de salvação de salvação espiritual por meio de um servo. Então ele continua. Então essa sessão, onde encontra o nosso texto, capítulo 52, tem como tema a grande
libertação. Então vamos à nossa introdução aqui de sempre, né? Nós sempre fazemos uma introdução, né, Natan? Para nós entrarmos no texto propriamente dito. Então olha só, o desperta, desperta do 52.1, olha aí 52.1, desperta, desperta, tá vendo? Então ó, o desperta, desperta, assim como em 51.9, anuncia uma nova sessão. Olha aí o 51.9, olha aí, 51.9, ó, desperta, desperta. Então, tá repetindo, certo? Então, a ideia é de que a gente pode dividir a sessão quando primeiro fala desperta, desperta, e agora começa outro desperta, desperta, é uma nova sessão, é um novo pensamento. Sobre o mesmo assunto, Elisa, mas é um novo pensamento. Tá bom? Então, desperta, desperta marca as sessões. 51.9 começa uma sessão sobre o assunto salvação, e agora começa outra sessão, outro bloco de raciocínio, de pensamento do profeta, em 52.1 aqui. Essa sessão que nós temos diante de nós, 52, de 1 a 10, ela se divide em 3 partes. Primeira, a nova condição de Sião em santidade, que é o versículo 1 e 2 do nosso texto. Depois, a redenção sem preço é o que fará que Sião tenha uma nova condição, que vai do 3:6. E por fim, a vitória do Senhor sobre os inimigos do seu povo é proclamada às nações, que vai do versículo de número 7 até o versículo de número 10. Então veja, Marlinéia e Marcos, veja que importante, que essa sessão, então, que nós temos diante de nós, esse trecho que nós vemos de 1 a 10, divide em 3 sessões, né? Em 3 partes, né? Subseções, 3 partes. Na primeira, Deus anuncia a Sião que ela tem a cidade uma nova condição. Que agora, antes eles eram pecadores. Agora eles são vestidos de uma roupa nova. Então Deus chama atenção para Sião levantar, despertar, dizendo assim, olha, eu mudei a sorte de vocês. Olha as roupas formosas que eu trouxe para vocês vestirem. Então, de cativos, de oprimidos, de debaixo do cativeiro do pecado, eles passam agora a uma nova vida, a uma nova condição. Deus anuncia isso 1 e 2, versículo 1 e 2. Na segunda parte, Deus explica, mas com algum mistério ainda, tem mistério na segunda parte, mas Deus explica em parte como é que ele fez isso. Ele diz assim, eu resgatei vocês sem dinheiro, sem preço. Ele explica algo, mas não explica tudo. Ele explica que o resgate que ele deu pelo povo dele é sem dinheiro e sem preço. Mas aí a pergunta que surge para a gente é, então Deus pagou como? Mas ele anuncia que resgatou. E é por isso que a condição do povo mudou. E por fim, a vitória do Senhor é proclamada. O atalaia, a gente viu aí, né? Ouve o grito dos atalaias. É como se o atalaia estivesse na torre de vigia, e lá de longe viesse o mensageiro anunciando que o Senhor venceu. O Senhor foi vitorioso naquilo que ele propôs fazer pelo povo dele. E logo atrás do mensageiro que anuncia, gritando, indo lá para os portões, vem o Senhor vitorioso. Tanto que aí diz assim, os olhos de Jerusalém verão o Senhor mesmo, Ele mesmo, vindo. Então, deu para entender aqui essas 3 partes direitinho? Então vamos lá. O suspense se dá em Isaías não revelar ainda como se dará esse resgate sem preço, que trará a vitória para o Senhor, do Senhor para o seu povo. Então tem um suspense aqui. Deus diz que vai resgatar o povo, que vai ser vitorioso nesse intento, e que ele vai fazer isso sem dinheiro. Aí o mistério vai fazer com o quê então? Como é que esse resgate vai se dar? O que se sabe agora é que enquanto Sião dormia, daí o desperta, o Senhor realizou a obra de tal maneira que quando Sião acordou, havia vestes formosas para ela, indicando santidade. Eles estavam numa situação de cativeiro, de derrota espiritual, eles estavam imundos e sujos, e estavam desolados. Aí Deus diz assim, acorda. E quando eles acordaram, Deus já tinha feito tudo por eles. Isso é interessante isso. Quando eles levantaram, tudo já havia mudado, porque Deus fez tudo por eles enquanto eles dormiam. Isso é um ponto importante. E isso que Deus fez não era uma ilusão,
Pois quando ela se levanta, as correntes caem, como diz o texto no versículo 2, e um trono aguarda Sião. Tanto que o texto diz, no versículo 2 diz, assenta-te, porque as tuas cadeias caíram. Então Deus mudou completamente a realidade do povo dele, enquanto esse povo dormia em seus pecados, em sua alienação de Deus. Deus fez algo por eles que mudou completamente a situação deles. Daí Deus é vitorioso pelo seu povo. A gente vai ver isso aqui. Bom, o tema dessa parte, 52 de 1 a 10, Bruno e Vanessa, é Santo Sião. Era um Sião pecador que foi redimido e santificado. Sião aqui é o povo de Deus, tá? É o nome da cidade, lembra? Jerusalém é Sião, ok? Uma santa Sião, um santo Sião, um santo povo, um Deus soberano e uma salvação, Débora e Bárbara, universal. Uma salvação não só de Jerusalém, dos remanescentes fiéis, mas de todas as nações por meio dessa vitória que Deus conquistou para o povo dele, que não é um só povo étnico, é um povo universal, inclui gente de todos os cantos do mundo. Ok? A gente vai ver isso. O nosso texto divide em 3 partes, o nosso texto todo divide em 3 partes. A nova Sião, os ideais do Senhor são cumpridos para ela. O solilóquio divino, a vinda da divina revelação de si mesmo. Solilóquio, né? Vou lembrar aqui, refrescar a nossa memória sobre o solilóquio, né? Solilóquio é uma conversa interna. É quando alguém conversa consigo mesmo. É um solilóquio. Então agora a gente já sabe, né, irmãos? Quando a gente estiver pensando assim, a pessoa vai, oi, tudo bem? Eu estava aqui no meu solilóquio. A gente já pode, né, esbanjar, né? Então, o solilóquio é quando alguém fala consigo mesmo. Quando alguém tem uma conversa interna, ok? O Senhor tem um solilóquio aqui. Ele diz assim, olha o versículo de número 3. Olha só, a gente vai ver isso, mas eu já estou adiantando. Versículo 5, olha. Agora, que farei eu aqui? Diz o Senhor. Tá vendo? Ele está falando com ele mesmo. O que eu vou fazer agora? Ok? Então, uma conversa interna de Deus, que revela a vinda divina na revelação de si mesmo. A ideia é, Deus vai se revelar a si mesmo ao seu povo, como Salvador, como vitorioso Rei. E a terceira parte, e última, é a volta para a casa do Senhor. Depois de ser vitorioso pelo seu povo, o Senhor volta para casa. O Senhor vai para o seu povo, porque o Senhor venceu por eles. E o povo recebe o Senhor. E o vê com os próprios olhos. A gente vai ver isso e como isso aponta para Cristo. Porque, se vocês já perceberam, isso tudo tem a ver com Cristo. Tá? Mas vamos lá. Versículo 1, então, vamos à primeira parte, o versículo 1 e 2, aqui. A nova Sião. Sião é mudada, a situação dela muda. Porque os ideais de Deus são cumpridos, ok? O que Deus planejava para ela, Deus cumpriu. Olha aí. Desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Vamos primeiro esse versículo. Irmãos, vocês se lembram que Israel achava que o Senhor tinha que despertar. Volta aí 51:9. 51:9. Desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Então, aqui quem está falando para quem? Aqui Israel está falando para Deus. Senhor, acorda, faz alguma coisa em nosso favor, arma-te de força o teu braço. Ok? Só que quem estava dormindo era Israel, não era Deus. Agora Deus fala com Israel, desperta vocês. Eu não estou dormindo. Tá vendo a ideia? Nós, às vezes, achamos que quando as coisas vão mal, quando há tribulação, quando há dificuldade, nós achamos que Deus é o culpado. Só que o problema é a nossa falta de fé, nossos exercícios piedosos, falta de oração, falta de andar na vontade do Senhor. Então a gente culpa Deus, culpa os outros, mas é a gente que está dormindo. Então deu para entender essa linguagem aqui? Primeiro o povo acha que a culpa é de Deus. Senhor, vai fazer nada não? Aí Deus diz, vocês é que tem que despertar, porque o Senhor não dorme. Lembra? É certo que o guarda de Israel não dorme, nem cochila.
Ele está sempre ativo. Somos nós que dormimos. Então, um autor diz assim, é difícil manter a fé em dias sombrios. E nesses dias sombrios, é mais fácil questionar o caráter de Deus do que caminhar com paciência e confiança. É mais fácil colocar a culpa em outro do que caminhar em paciência e confiança de que Deus está ativo, de que Deus não dorme e que Deus sabe o que está fazendo. Esse é o ponto. Por isso Deus diz, desperta, creiam, esperem, confiem. Ok? Vamos lá? E aí diz assim, desperta, desperta, o chamado de Deus. Agora ele dá uma ordem, outra ordem, né, a Jerusalém. Reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. A ideia aqui é que Sião é chamada a despertar para participar de bênçãos que ela não trabalhou para obter. Não foi ela que obteve as vestes formosas. Quando ela acordou, as vestes, Carla e Gil, já estavam diante dela. Não é o que diz o texto aqui? Acorda, acorda. A tua roupa nova está aqui. Então, o povo nada fez para sair daquela miséria, daquela sujeira e imundícia. Quem fez tudo foi Deus. Ele só tem agora que se levantar e se vestir. Deu para entender? Então a ideia é que agora eles têm que agir pela fé. Porque Deus fez tudo por eles. E aí continua. Olha só. Reveste-te e veste-te. É a mesma ideia. É uma manifestação aqui de um caráter novo. Lembra que a ideia de mudar de roupa é interessante no Antigo Testamento, né? Era a ideia de caráter também que muda, situação que muda. Lembra de José do Egito? Quando ele estava no cárcere? E quando o copeiro de Faraó lembrou-se dele? Lembra? E aí José é trazido para interpretar o sonho de Faraó. E ele interpreta. Aí Faraó fica tão encantado e grato a José que faz dele um regente de Faraó, o segundo maior no Egito. E as roupas de José são mudadas. Ou seja, a situação dele mudou. Então, essa é a ideia aqui. É que a situação do povo mudou. De pecadores para santos. Porque Deus fez algo por eles. Deus fez alguma coisa por eles que mudou toda a situação deles. Não foram eles que fizeram. Eles estavam dormindo. Deus fez algo que quando eles acordaram, a situação deles era outra. Esse é o ponto. Ok? Vamos lá? Olha só, o versículo 1 termina dizendo: porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Irmãos, Deus sempre quis separar o povo dele. Vocês se lembram do Antigo Testamento? Ele quis sempre separar o povo dele dos outros povos. Quando Deus chamou Abraão, o que ele fez? Separou José. Abraão, não foi? Sai da terra, da tua. Isso é separação, certo? Quando Deus chamou Moisés, ele tirou Moisés da onde? Do Egito. Levou ele ao deserto, separou ele para trabalhar com ele, para santificá-lo, para prepará-lo. Certo? Quando Israel, o descendente de Jacó, chegou com Josué à terra prometida, o que Deus falou com eles? Vocês destruam os povos ao redor. Porque vocês não se misturem com eles. Não deem as suas filhas aos filhos deles. Vocês não podem ser misturados. Ok? É todo movimento. Certo? É o que ele está fazendo hoje conosco, não é? Cristo está fazendo conosco hoje, está nos chamando do mundo. Ele está nos convertendo, nos separando. Por isso a ideia de santos, né? Nós somos chamados a sermos santos, separados. Então veja, o ideal de Deus foi realizado finalmente. Não haverá entre vocês, ou nem não entrará mais na cidade, nem incircunciso, nem imundo. Ou seja, vocês serão uma nação santa. Finalmente, Deus cumpriu o seu planejado. Ok? Então a ideia é que Deus cumpriu o seu planejado. Há uma nova Sião. E os ideais de Deus são cumpridos. Ele fará o povo dele santo, finalmente. E é o que ele está fazendo conosco. Não é o que ele está fazendo conosco? Ele está mudando as nossas vestes. Ele está mudando o nosso caráter. Lembra que veste significa caráter mudado? Ele está mudando. Ele está nos tornando santos como ele é. É isso que ele está fazendo. Até que não haja mais imundícia em nós. Não haverá entre vós imundo. E é isso que quando Cristo voltar, não haverá mais em mim nem em você.
não haverá mais imundícia. Só que já começa agora, pecando menos, sendo mais santo. Deus está limpando o seu povo, está nos limpando, nos lavando, nos santificando pela sua palavra. Não é o que Jesus diz? Vós já estáis limpos pela palavra que você tem falado. A palavra que nos limpa. Então Deus está fazendo isso. Ele está levando a cabo o seu ideal, que é separar uma nação santa, um povo santo, ok? Deus fará isso. Ele está anunciando essa nova condição que ele trouxe ao seu povo. Olha o versículo 2. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa de Sião. Aqui fica mais claro ainda uma condição anterior e a nova condição. Olha, sacode-te do pó, o pó aqui é a ideia de humilhação, não é isso? Quando a serpente é amaldiçoada por Deus, o diabo ali em forma de serpente amaldiçoada por Deus, Deus diz à serpente, né, você comerá do pó. A ideia de Deus humilhará a Satanás, né, humilhou a Satanás. Então a ideia de pó da terra é humilhação. Lembra que quando Israel passava por alguma guerra, algum lamento nacional, eles colocavam pó, lembra? Terra em cima da cabeça, a ideia de humilhação, de um momento humilhante. Então a ideia aqui é que nós não somos mais humilhados pelo nosso pecado. O pecado humilha, não é verdade? O pecado traz vergonha, não traz? Quando nós pecamos, nós nos sentimos envergonhados. É assim mesmo, irmãos. O pecado traz vergonha. Ninguém pense, eu e você, que viver em pecado vai trazer honra. Porque a Bíblia diz, ele traz vergonha. Mas Deus muda essa realidade. Deus perdoa os nossos pecados e nos livra deles. Daí, ergue-te do pó. Você não mais será humilhado pelos seus pecados, porque eu vou te livrar deles. E Deus está fazendo isso. Então veja quanta coisa boa, as boas novas aqui. E aí diz assim, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Então a ideia aqui é de do pó para um trono. Sai do pó e assenta-te. A ideia de assentar-se aqui, a maioria dos teólogos entende que é a ideia de uma realeza. Assenta-te. E como é que a gente pode entender claramente, de maneira segura, que é um trono? Porque nós somos feitos o que em Cristo? Sacerdócio o quê? Real. Então a ideia de realeza, ela não é estranha ao Novo Testamento, como não é o Antigo, como vemos aqui. Certo? Do pó a um lugar de honra. Essa é a ideia, porque o trono é um lugar de honra, Rodrigo. Então Deus nos leva do pó, do pecado, da humilhação, da vergonha, da culpa, para a honra, a glória em Cristo. E a gente estava dormindo, quando ele conquistou todas essas coisas. A nova roupa, formosa, o trono, tudo isso ele conquistou enquanto nós dormimos. Quando nós acordamos, já estava tudo ali, porque o Senhor conquistou isso por nós. Ele preparou isso para nós. Essa ideia é muito importante. Certo? E é interessante a ideia de vestir-se aqui, como é dito no versículo 1, e a situação mudada, ela é aplicada ao que Cristo faz em nós. Olha o que diz, eu vou ler, não precisa abrir não. Olha o que diz Paulo aos Colossenses. Não mintais uns aos outros. Ou seja, esqueçam essa condição antiga de mentira. Uma vez que vos despistes do velho homem, tiraste a roupa do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então veja, essa linguagem de Isaías é a linguagem de Paulo. Isso tudo se cumpre em quem? Em Cristo. Então Deus diz por meio de Isaías, acorda, muda de roupa, olha as suas vestes formosas aqui. Aí Paulo diz, em Cristo vocês abandonam os trajes da imundícia, os trajes do pecado. Ele dá força a vocês para vocês pararem de pecar. E vocês se vestem do caráter de Cristo. Vocês passam a ser mais pacientes, mais bondosos. Vocês começam a odiar mais o pecado. É uma nova roupa. É uma nova roupagem que está vestindo vocês. O caráter de vocês está mudando. E é isso que Deus está falando para Isaías aqui, que é cumprido em Cristo. Então, essa nova condição de Sião é Cristo que cumpre. Porque nós vemos que é em Cristo que nós temos uma nova roupa. Um novo caráter. Ok? Vamos lá agora. Olha aqui, a segunda parte. O solilóquio divino, né? A gente né, lembrando do solilóquio aí, né? A conversa interna. A conversa de alguém consigo mesmo. Então, Deus conversa consigo mesmo. E aqui, meus irmãos, veja só os versículos 3 a 6. Olha aí. Alguém lê, por favor, 3 a 6 aí, por favor, bem alto, por favor.
Porque assim diz o Senhor, por nada foste vendidos, sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito, para nele habitar, e a Síria sem razão o oprimiu. Agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço. Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Vocês já viram algum filme que ele começa do fim? Ele começa com a conclusão da história, aí depois mostra o final do filme já no início, a tela se apaga, aí coloca assim, uma semana antes, e aí começa a contar como chegou ali. Lembra? Eu gosto de filme assim, né? E a gente tem que ficar ligado com isso aí. Daiane, sabe, tô brincando com ela. Mas a ideia é que eu gosto de filme assim. Eu fico mais atento para entender como é que chegou naquele ponto. O que está acontecendo aqui, de certa forma, é isso. No versículo 1 e 2, Deus já mostra a obra final. Olha, eu arrumei vestes novas para vocês. Podem se levantar aqui que vocês têm um trono para sentar. Ou seja, é o ideal cumprido lá, o primeiro lá. Ó. O ideal cumprido. Agora, do 3 a 6, é como se a fita voltasse, a cena voltasse, para explicar o que levou Deus a fazer o que fez. Legal? Deu para entender? Deu mesmo para entender? Bárbara, deu para entender? Do 3 ao 6, vai mostrar o que levou a Deus para fazer o que fez lá no 1 e 2, que era trazer uma nova condição ao povo dele. Vamos ver então o que levou a Deus fazer o que ele fez pelo povo dele. Olha só o 3. Versículo de número 3. Porque assim diz o Senhor. Só antes de a gente continuar, eu queria falar um negócio com vocês que é importante. Esses 4 versos, 3, 4, 5 e 6, eles formam 3 pares. 3 pares. Eu vou mostrar para vocês, olha a Bíblia aí. O primeiro par é composto por 3, 4, versículo 3 e 4. E como é que a gente sabe que ele é um par? Porque começa o 3 e o 4 com a pergunta do porquê. Ou 3, porque assim, ou 4, porque assim. Então forma um par, ok? Legal? Pegou aí? Agora olha o outro par. O outro par é no 5, com expressões iguais. Olha, o 5 diz assim, na metade aí do versículo, diz o Senhor. Aí depois, novamente, diz o Senhor. Viram aí? Acharam? Ok? Então mais um par, certo? Agora, por fim, o 6. Vamos ver quem descobre o último par. Como é que é? Quem falou? Perfeito. Luci e Irineia. Por isso, portanto. Mais um par. Porque portanto e por isso, né, são ali mesmo significado. Então, tá vendo? Percebam? Tem 3 pares. Por quê? Porque assim diz o Senhor. E por fim, por isso, ou por isso, portanto, como está aí. Cada par desse fala de, um fala de passado, o outro fala de presente e o outro fala de futuro. Olha só o primeiro par, o porquê, como fala de passado. Versículo de número 3 e 4, olha aí. Por nada fostes vendidos, está no passado. Ok? Olha o versículo 4. O meu povo desceu ao Egito, passado. E a Síria sem razão oprimiu, passado. Então Deus está lembrando coisas do passado. Ok? Legal? Deu para entender? Agora olha o 5 que é o presente. O segundo par, por isso, diz o Senhor, é presente. Agora, que farei eu? Está falando do presente. Legal? E o último par, que é por isso, portanto, é futuro. Por isso o meu povo saberá. Aí continua. Naquele dia, saberá. Legal? 3 pares. Passado, presente, futuro. Então, esses 3 pares que lidam com cada tempo vão mostrar por que o Senhor fez o que fez para o povo dele. Por que mudou a situação? O que estava em jogo para Deus mudar a situação do povo dele, como a gente viu em 1 e 2. Vamos lá? Olha aí o versículo de número 3. Porque assim diz o Senhor,
por nada fostes vendidos. É o que diz o versículo de número 3. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Então a ideia aqui é o seguinte: quando há uma transação comercial sem dinheiro, ela está aberta. Vamos supor que você está vendendo algo na internet, na OLX, ou no Mercado Livre, né? E alguém aparece interessado em comprar o que você está vendendo. E aí vocês ficam meio acertados já, vou comprar, pode, tal. Mas você não se dá por satisfeito e o negócio não se dá por fechado até que o dinheiro apareça na sua conta, ou que o Mercado Livre confirme, ok? A ideia aqui é o que aconteceu com o povo de Deus, debaixo do cativeiro do pecado, não está resolvido ainda, está aberto. Deus pode intervir, e Ele irá fazer. Então essa é a ideia, quando fala por nada fostes vendido, sem dinheiro, né? Porque, ou seja, Deus não fechou negócio com ninguém em entregar o seu povo. O povo ainda é de Deus. Volta ao exemplo de vender algo. Quando queremos vender algo, até que nós tenhamos o dinheiro que nós requerimos da venda, o negócio é nosso, o objeto é nosso. Até que alguém de fato compre com dinheiro. Ele continua sendo nosso. Essa é a ideia. O povo continua sendo de Deus. Mesmo debaixo do pecado, mesmo longe de Deus, é o povo que Ele amou. E é dele. E Ele vai redimir. Essa é a ideia. Ok? Tudo bem aí? Tranquilos? Então, tá vendo? É a ideia de passado. Olha, vocês foram vendidos por nada, sem preço, então vocês são meus ainda. E aí veja, versículo 4. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo, no princípio, desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria, sem razão, o oprimiu. Então, Deus vai lembrar agora, lembra que o primeiro par fala de passado. Deus vai lembrar agora que não só o povo pertence a ele, porque foi vendido sem dinheiro, então é de Deus ainda, como todos os que tentaram tomar o povo como propriedade para eles, Deus aniquilou. Deus deles resgatou o povo. Egito e a Síria, que eram os dois cativeiros da época. Deus livrou o povo dele para o Egito de Moisés. E lembra quando a Síria cercou Jerusalém, que nós já vimos isso? Como Deus enviou a praga e destruiu o exército assírio? Então Deus está dizendo assim, eu já resgatei vocês uma vez, apelando para o passado. Eu farei de novo. Agora veja, versículo de número, agora 5, que é o segundo par, agora é o presente. Agora, que farei eu aqui? Diz o Senhor, visto que meu povo foi levado sem preço, visto ter sido meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente no dia. Lembra que a gente voltou nessa segunda parte aqui, essa segunda parte de 3:6? Lembra que eu disse, irmãos, que nós voltamos um pouquinho à cena? Para entender o porquê que Deus fez o que fez no versículo 1 e 2, que mudou a situação do povo dele? Ele vai explicar agora, no versículo de número 5. Por que ele fez o que fez? Primeiro, por causa da miséria do seu povo. Ele ama o seu povo. O povo é dele. E o povo está debaixo de opressão. O povo está sofrendo sob o jugo do pecado. E ele amou o pecador. Ele amou o povo dele. Mesmo em pecado. Segunda coisa é que se ele não fizer nada, o nome dele é blasfemado. Então, duas coisas fazem Deus agir em prol do povo dele. A própria miséria do povo, o estado de cativeiro do povo, sobre o pecado, porque a questão aqui é espiritual, lembra? Não é mais o cativeiro babilônico, é espiritual. E segundo, o nome dele. Porque ele prometeu salvar aquele povo. Se ele não fizer, o nome dele está em xeque. As pessoas vão duvidar dele. E o nome de Deus não pode ser desprezado. Então Deus agirá por esses dois motivos. O que ele fez no versículo 1 e 2, ele cumpriu o seu ideal de ele dar ao seu povo uma nova condição, porque o nome dele estava em jogo e porque ele ama o seu povo que estava em miséria e resgatou o seu povo. Ok? Então, o que diz aí, olha, agora, que farei eu? E aqui é a ironia de Deus, tá, irmãos? No texto, o profeta Isaías usa de ironia como se Deus estivesse sendo irônico. Na verdade, não é que Deus está em dúvida do que ia fazer ou ficou perdido. A gente sabe, biblicamente, que Deus é soberano, é onisciente, é sábio, é todo-poderoso, decretou tudo, então ele não está em dúvida. Aqui, questão de ironia, falou assim, a ideia aqui é mais ou menos a seguinte, o que eu não farei algo, ou seja, eu não farei algo sobre aquilo, é como se Deus estivesse falando conosco. Vocês acham que eu não vou fazer alguma coisa com o meu povo sendo oprimido? Quando ele foi oprimido no Egito,
eu enviei Moisés e o tirei de lá. Quando a Síria cercou Jerusalém, eu enviei o anjo com a praga e destruí o exército. E vocês acham que eu vou deixar o meu povo? Agora, eu não farei algo? Então essa é a ideia. Ele está provocando os ouvintes. O Senhor, como se ele estivesse dizendo, vocês acham que eu não vou fazer algo? Ok? Então essa é a ideia aqui. O que farei eu aqui? Diz o Senhor, visto ter o meu povo levado sem preço. Ou seja, né? O povo ainda é meu. Ele foi levado, mas ainda é meu, esse povo. Os seus tiranos sobre ele dão uivos. Essa parte do versículo ela é difícil de interpretar. Estava lendo, alguns teólogos falam sobre esse versículo, né, interpretam, porque alguns interpretam como tiranos que desprezam o povo que foi tomado por eles. O povo de Israel foi tomado e eles desprezam, porque a palavra aí, tirano, é traduzida aí, né, no nosso português, na nossa versão, a revista atualizada, tiranos. Só que algumas versões traduzem como líderes. Os seus líderes, sobre eles dão uivos. E a melhor tradução, líderes. Veja, tirano, a gente entende que são os tiranos que oprimiram ou que têm oprimido Jerusalém. Só que se substituir por líderes, a gente pode entender que são os líderes de Jerusalém que uivam. O verbo uivar, geralmente usado ali no contexto, é lamentar, é chorar. Eles uivam. Então não tem sentido entender que os opressores estão lamentando. Os opressores não lamentam, eles são implacáveis. Eles têm prazer em oprimir. Quem lamenta? Quem lamenta são os líderes do povo de Jerusalém, que perderam todo o poder e o povo foi tomado deles. Então é mais caminho aí entender esse tirano aí como líderes do povo de Jerusalém, e não os opressores estrangeiros, tá? Mas lembra que aqui o ponto é espiritual. Deixa eu explicar isso aqui que eu acho que vale a pena. Quando a Bíblia fala de Faraó, de Senaqueribe, de Nabucodonosor, de Antíoco Epifânio, esses personagens históricos que existiram e relacionaram-se com Israel como opressores do povo, eles representam o quê? Eles apontam para quê? Eles são representantes do Antigo Testamento para quê? Falam do quê? Do presente mundo, das suas forças o quê? Perfeito, espirituais. Faraó, Senaqueribe, Antíoco Epifânio, todos esses personagens da Bíblia, homens históricos que existiram, de fato, personagens históricos, eles apontam para uma realidade espiritual. Agora nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Das quais estes homens do Antigo Testamento, esses inimigos do povo de Deus, eram figuras, exemplos. Mas o nosso terrível inimigo não é carne, não é Antíoco Epifânio, nem foi Nabucodonosor, nem esses homens, mas é Satanás, o mundo e a carne. Esses são os nossos inimigos terríveis. E esse é o ponto, você tem que entender Isaías assim agora. Porque ele está falando de questões espirituais aqui. Então, se o texto estivesse falando de tirano, e os tiranos fossem os estrangeiros, lembra que isso aponta para inimigos espirituais. Tá? Porque a realidade aqui é espiritual. Deus está tratando com o pecado. Tá? E a tirania do pecado. Mas vamos lá. Olha só. E o meu nome, versículo 5 terminando. E o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Então, lembra que esse par aqui, do acende do Senhor, trabalha com que tempo aqui? Presente, né? Agora, que direi eu? Ou o que farei eu aqui? Então, ou seja, qual que é o presente? O povo de Deus é oprimido, eles choram pela opressão do pecado, eles não têm como vencer o pecado por eles mesmos, estão debaixo da ira de Deus, e o nome de Deus é blasfemado, porque como o povo não é salvo, os ímpios olham e falam, Deus não vai fazer nada com o povo que falou que é dele, não? Que Deus é esse? Que deixa o povo dele assim. Então, no presente, Deus é chamado a se mover por causa do amor a seu povo que está em miséria, por causa do nome dele. Ele falou que ia salvar esse povo. Ok? Agora vamos para o futuro. Olha o futuro. Versículo 6. Por isso, agora Deus está dizendo o que vai fazer. O meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia, saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Então, meus irmãos, o que está para acontecer fará que o povo saiba tudo o que significa o nome do Senhor. E é interessante aqui que o nome do Senhor não vai mudar, Renato. O nome do Senhor não muda, é o mesmo nome. Então não é um nome novo, mas uma nova revelação
do Deus que sempre teve o mesmo nome. E essa revelação é interessante agora. Ela não é só da palavra de Deus. Ela não é só aqui, irmãos, a palavra de Deus que sempre esteve com o povo no Antigo Testamento. Como é que Deus falava com o povo no Antigo Testamento? É ordinariamente. Ordinariamente. Muito bem. Quem? Isabela? Pode falar? Profetas. Deus, quando queria falar com o povo, ele enviava João enviava um profeta. Então, tem vários profetas. Tem os livros dos profetas. Isaías, Jeremias. Certo? Só que agora, o que há de diferente aqui nessa revelação? Olhem aí para o texto. Ah, Luci, muito bem. Luci é doutorando em teologia. Eis-me aqui. Agora, o que está dizendo aí? O que quer dizer isso? Que ele virá, ele próprio. Agora ele não vai enviar ninguém. Está vendo a diferença? Meu povo saberá qual é o meu nome. A ideia de nome tem a ver com caráter, lembra? O nome dizia tudo da pessoa. Moisés, o menino, melhor, para não ficar redundante, o menino foi tirado das águas. Colocou o seu nome dele de Moisés. Retirado das águas. O nome dizia tudo da pessoa. Esaú, coberto de pelos. Jacó, é tudo isso. É isso aí, como é que é? É o que segura no calcanhar. Daí, enganador e tudo isso, porque tira proveito. Tirou proveito do outro irmão. O irmão puxou e pegou no pé do irmão e foi. Então a ideia de que alguém tira proveito. Então Jacó é o que segura o calcanhar. Porque foi isso que aconteceu com ele. O irmão, que cena, né? Tirou o bebezinho primeiro, o Esaú, aí veio o irmão segurando o calcanhar. A ideia é mostrar que o homem sem Cristo não tem poder para nada. Jacó não tinha força nem para sair do ventre. E foi ele que Deus escolheu. Deus escolheu miseráveis e fracos para trazer eles à glória em Cristo. Então isso é poderoso, né? O que significa, né? O que aponta. Mas a ideia aqui, então, irmãos, é que Deus virá Ele mesmo. Porque a ideia de nome, então, lembra que eu falei que nome simboliza o caráter. Então, eles conhecerão o meu caráter. Eles conhecerão a mim e eu direi a eles: eis-me aqui. Irmãos, a gente está vendo o Evangelho de João, né? Se vocês não crerem que eu sou. É o que Jesus fala? Eis-me aqui. Eu sou. Ele está cumprindo o que Isaías disse aqui. Deus diz aqui em Isaías: eles me verão e eu direi a eles: eu sou. Eis-me aqui, sou eu mesmo. É Jesus que está falando aqui. A minha obra vai revelar-me a eles como eles nunca me conheceram. Eu não vou enviar ninguém. Eu mesmo irei. Eu mesmo irei salvá-los. Olha que Deus poderoso nosso, que Deus amoroso. Ele mesmo veio. Ele mesmo veio. É o que a Bíblia diz, né? Ele se encarnou. Ele se humilhou. Ele mesmo veio. Ele disse: eis-me aqui. Eu mesmo vim por vocês. Eu amei tanto vocês que eu mesmo vim. João não diz isso? Deus ao mundo amou de tal maneira que deu seu filho. Seu filho veio. Ele mesmo veio. Deus poderoso, encarnado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Jesus é Deus dizendo: eis-me aqui. É o que está aqui. Vamos terminar então? 7:10. Então nós vimos, olha, só recapitulando, nós vimos o texto que começa com o ideal de Deus sendo cumprido, e ele anuncia isso: olha, eu consegui vestes novas para vocês, vocês estavam dormindo, vocês não fizeram nada, vocês estavam em pecados e vocês estavam em iniquidade, vocês não tinham força para nada, mas eu fiz tudo por vocês. Levantem-se, acordem, olha a roupa nova de vocês, olha o trono que eu preparei para vocês, eu fiz tudo. E aí, aqui ó, no B, Deus revela nesse solilóquio, nessa conversa dele mesmo com ele, por que ele fez isso? Porque ele ama o seu povo e o seu povo estava no cativeiro do pecado e porque o nome dele estava em jogo.
Ele tinha que fazer isso. E por fim, agora, ele volta vitorioso. Depois do que ele fez, revelado os motivos pelos quais ele fez, ele volta vitorioso depois de ter feito. Então, o que diz aí os versículos de número 7, 8, 9 e 10. Olha aí. Alguém leia o versículo 7, por favor? Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus, Rei. Esse versículo, ele é citado no Novo Testamento, né? O apóstolo vai citá-lo. Vai dizer, porque quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. É citado esse texto, falando do Evangelho de Cristo. Mas vamos ver como é que ele se enquadra aqui, ok? Antes de ser aplicado lá no Novo Testamento. Imagine que a questão de um mensageiro chegando nos portões de um reino não era uma coisa incomum, certo? A gente vê em filmes épicos. Os reis enviam mensageiros e eles voltam, trazendo a notícia daquilo que o rei ordenara. Às vezes a notícia era boa, às vezes era ruim. Um exemplo no texto do Antigo Testamento, um dos textos, fala sobre isso. Por exemplo, a gente não vai abrir não, mas segundo o livro de Samuel, capítulo 18, quando os exércitos daí vão guerrear contra o exército de Absalão, que era filho dele, ele envia mensageiros para perguntar como é que estava Absalão. E os mensageiros voltam, né? Voltam com notícia alegre e outra não tanto. A boa é que os exércitos de Davi tinham vencido os exércitos de Absalão, que era o filho revoltoso. A triste é que Absalão morreu. Certo? Mas ali tem um caso de um mensageiro correndo e outro mensageiro vindo atrás dele e passando à frente dele pela pressa de contar a notícia, que Davi havia vencido. Então era comum. E aqui está falando disso. Só que essa vitória aqui não é de Davi. Ela é do Senhor. A notícia aqui é boa. Olha aí, diferente lá em 2 Samuel, né? Olha só, irmãos. Veja só comigo. Que formosos são sobre os montes os pés, não dos que anunciam, mas do que? Um só. Do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Por que é o singular? Por que não os que anunciam? Porque é melhor um mensageiro vindo solitário do que, como dá a entender o contrário, o texto, numa texto contrária, um grupo de dispersos fugitivos. Imagina que você está esperando boas notícias de uma guerra, se ela foi vencida ou não. Aí chega um grupo de seu exército fugindo e correndo, um monte de gente, para o seu castelo. O que significa? Que vocês perderam a batalha. Porque está todo mundo fugindo para o castelo de novo. Desesperado, que monte de gente, que monte de soldado. Agora, se vem uma pessoa tranquila, solitária, andando devagar, a princípio a notícia é boa. Olha, porque o resto ficou lá, porque venceram. Eu achei que fosse... Mas nós vamos chegar lá. Você é outra teóloga, está se adiantando já, né? Mas tanto que Paulo aplica isso ao Evangelho de Cristo. Mas a ideia aí é a seguinte: o mensageiro, então, ele é chamado aqui de formosos são os pés desse mensageiro, que anuncia boas novas, que faz ouvir o quê? A paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Olha só, a paz nos foi anunciada também em Cristo, não é verdade? O Evangelho nos anuncia paz. Aqui diz assim, as boas novas, esse mensageiro que faz ouvir a paz. Nós também ouvimos a paz por meio do Evangelho proclamado. Lembra? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Boas novas é que agora nós somos sacerdotes. Nós não somos mais inimigos de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer, vocês agora são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus agora fez vocês pecadores,
uma nação santa, um sacerdócio real. Boa notícia que o Evangelho traz. Mais ainda, a salvação. Veja, nós seremos aqui, como diz o texto, a grande salvação sem dinheiro é realizada. Ou seja, uma salvação sem dinheiro. Lembra que o apóstolo Pedro vai falar, vocês se lembram? O que ele fala, o apóstolo Pedro? Porque não foi, olha, vou ler para vocês, sabendo, Pedro diz, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, dinheiro, que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue, como do cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então veja, o que era mistério ainda para os ouvintes de Isaías, porque ele não tinha dito ainda como nós seríamos resgatados sem dinheiro, para nós não é um mistério, nós já sabemos. É pelo sangue de Cristo, que é muito mais precioso do que prata e ouro. É o sangue do Filho Santo, eterno, bendito de Deus. E Ele deu o seu sangue por nós. Então, que preço tem a nossa salvação? Quão gloriosa ela é! O próprio Deus encarnado morreu por nós. É superior. Daí explica, vocês serão resgatados sem dinheiro, sem preço, de uma forma muito superior. Ok? Então, essa é uma boa nova de salvação, como diz aí o versículo de número 7, que faz ouvir a salvação. E por fim, que diz a Sião, o teu Deus reina. E é interessante aqui, meus irmãos, que Sião, Jerusalém passou, irmãos, a história do Antigo Testamento naquela ansiedade, naquela esperança de ver o seu reino estabelecido para sempre. Mas você lembra que isso não aconteceu no Antigo Testamento, lembra? Veio Davi, teve um bom reino, mas foi um homem de sangue, lembra? Por causa até dos seus pecados, teve muitos inimigos, aí veio Salomão. Começou bem, com sabedoria, mas como nós veremos, ele se envolveu com várias mulheres, com idolatria, Deus levantou inimigos contra Salomão. Aí depois de Salomão veio Roboão, vai dividir o reino. Até os próprios irmãos ficarão um contra o outro, o reino do norte contra o reino do sul. Então, ou seja, o rei que reina para sempre soberano nunca chegou, até que veio Cristo. Então é em Cristo que a gente ouve essas notícias todas. Paz, coisas boas, salvação e o teu Deus reina. Lembra quando Cristo ressuscitou dos mortos? Que ele apareceu aos discípulos e quando ele falou da grande comissão, o que ele diz lá na grande comissão? Como ele começa? Todo poder me foi dado, toda autoridade ou poder me foi dado no céu e na terra. O teu Deus reina. Em Cristo, Deus reina. O Filho de Deus reina sobre os céus e sobre a terra. Então, em Cristo, essas coisas que são anunciadas aqui se cumprem. Então, nós recebemos o mesmo anúncio, só que nós vemos mais do que eles viram. Eles ouviram, mas não sabiam como isso se dá. Nós sabemos. É por isso que a nossa fé, irmãos, tem que se mostrar mais forte. Nós sabemos mais. Porque nos foi dado a conhecer mais do que aqueles homens do Antigo Testamento. Eles creram e a fé deles os levou à salvação porque eles creram no Cristo que viram de longe. Nós cremos num Cristo que veio. Então nós temos muito mais do que eles. Muito mais do que eles. Então deve se cobrar muito mais de nós do que deles. Porque nós entendemos que Cristo cumpriu todas essas coisas por nós. Enquanto nós dormíamos. Lembra? Aos seus amados, Ele os dá enquanto dorme. Porque Cristo trabalhou por nós. Deu para entender lá? Lá no versículo 1 e 2. Desperta. Desperta. Olha a sua roupa nova aqui. Olha o assento de honra que eu trouxe para você, pecador. Porque Cristo fez tudo. Enquanto nós dormíamos, Ele fez tudo. Essa é a ideia. Terminando, olha o versículo de número 8. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Tá vendo? A ideia agora é que não vem só um mensageiro. Como é que Sião sabe aqui por meio de Isaías que a vitória é real? Como é que ele sabe? É porque atrás do mensageiro, no encalço do mensageiro, vem o próprio Senhor.
Tanto que aqui diz, ó, olha os atalaias gritando. O atalaia ficava aí na torre de vigia, né? Olha ele gritando. Os olhos deles, dos atalaias, distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Tá vendo? Os atalaias não ouvem só o mensageiro falando que o Senhor venceu. Eles veem o próprio Senhor vitorioso voltando. Lembra de João? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Os atalaias mesmo veem o retorno do Senhor ao seu povo. O Senhor veio salvar o seu povo. Ouçam os atalaias. Lembra dos apóstolos? Os apóstolos são os atalaias. Eles que estão anunciando paz, salvação, são os mensageiros. E o Senhor é o seu Jesus. Então o Senhor vem e os olhos deles viram. Lembra de João, que ele vai escrever a carta dele? O apóstolo João não escreve só o evangelho, ele escreve cartas também. E aí ele diz assim, a esse Cristo que nossas mãos apalparam e os nossos olhos viram. Então a vitória de Cristo, a pessoa de Cristo, a sua obra, a sua vitória é real. Os olhos dos apóstolos, os olhos dos homens viram o Rei, viram aquele que fez tudo por nós. E aí veja o 9, chama então a adoração por esse Senhor que volta vitorioso para casa. Vocês, só que antes aqui, a gente falou de filmes épicos, né? Vocês já viram filmes, né? Que o rei volta vitorioso para entrar no seu reino, e aí toda aquela celebração, aquela procissão, né, do povo cantando, os cativos sendo trazidos como prova da vitória e do poder do rei, e o rei é celebrado, não é isso? A cena aqui é essa. São os atalaias avisando o povo dentro da cidade que o rei deles voltou vitorioso da batalha. Aquela batalha pela qual ele conquistou roupas novas e formosas, conquistou um lugar de honra, tendo vencido os inimigos e liberto o seu povo. É o que Cristo fez. É o que Cristo fez por nós, é tudo isso. E é o que ele faz por pecadores. Então, esse rei voltando é Cristo. Ok? Então veja só. Romper em júbilo, versículo 9. Exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém. Ruínas de Jerusalém aqui, segundo alguns teólogos, aponta para o remanescente fiel sofredor. A Bíblia diz que nos últimos dias virão dias difíceis. Nos últimos tempos virão dias difíceis. Os crentes serão perseguidos. Vai ficar mais difícil para o crente viver nesse mundo. E o mundo terá tanta força nos últimos dias que a igreja vai quase aparecer, como diz as profecias. A ideia de ruínas. Mas elas estarão lá ainda. Então a ideia de o povo crente que é fiel e por isso sofre. Daí o Senhor diz assim, o mensageiro diz, alegra-te, ruínas de Jerusalém, porque o seu Senhor que te salvou, voltou. Essa é a visão de Cristo, quando ele voltar, quando ele retornar. O remanescente fiel se alegrará. O mundo se entristecerá, mas a igreja fiel, aquele grupo minoritário, se alegrará. Daí diz, alegra-te, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, ele salvou o seu povo, ele remiu a Jerusalém. E agora termina. E agora veja, ó, lembra que a gente está falando de volta para a casa do Senhor? Mas lembra que a gente falou que tem uma salvação universal aqui. Agora que o Senhor salvou Jerusalém, o remanescente fiel, os verdadeiramente crentes em Jerusalém, ele não vai ficar só por aqui, o Senhor vitorioso. Ele vai estender a salvação dele por todas as nações da terra. E é disso que faz o versículo de número 10. O Senhor desnudou o seu braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de Deus. Desnudou o seu braço, é uma expressão legal, mas é uma expressão cotidiana e corriqueira nossa. Desnudar o braço é arregaçar as mangas para fazer algo. Então lá está o seu marido, né? Seu João lá, dona Irineia, aí tem lá entupiu lá a pia da cozinha, aí João, vem cá. Aí ele veio da rua, né? Tava lá com a camisa bonita e tal, aí ele, o que foi? Tá arregaçando as mangas para poder colocar a mão na massa. A ideia é essa, desnudar o braço é arregaçar as mãos, ou seja, o Senhor
está preparando para fazer algo mais. Ele salvou os dele em Jerusalém, mas ele está se preparando porque ele ia fazer mais ainda. Aí diz, ele desnudou o seu braço à vista, agora vai além de Jerusalém, de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. É teologia bíblica isso aqui, hein? Vamos ver quem que é o nosso teólogo, nossos teólogos bíblicos. Em que livro do Novo Testamento essas coisas se cumprem? Atos dos Apóstolos. Heloísa. Atos dos Apóstolos. Veja, lembra que o reverendo Chum, pastor Chum, teve com a gente? E ele falou que Jesus foi enviado primeiro para quem? Para as ovelhas perdidas, lembra? Da casa? Então é do que falou Isaías aqui quase no texto todo. Lembra? Jubila, ó ruínas de Jeru. Ele está salvando os de Jerusalém, os verdadeiros eleitos de Jerusalém, ok? Quando ele terminou de fazer isso, ele arregaça as mangas, porque ele vai anunciar a sua salvação às nações. E é justamente isso que acontece. Quando você vê os evangelhos, o que Jesus está fazendo? Ele está salvando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Um ou outro é um gentio, mas na maioria, lembra da mulher das migalhas, né? Ela diz assim, olha, ela pede ao Senhor que ajude a filha dela, curando. E Jesus diz assim, eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. E os cachorrinhos não comem da comida dos filhos. Aí ela diz, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Aí Jesus diz, não achei fé como essa, Israel. E salva a filha dela. Mas a ideia é que isso acontece extraordinária. Ordinariamente, Jesus está salvando israelitas. Para em Atos, a salvação dos gentios ser plena. E é aqui que cumpre o que está dizendo aqui. Ok? O que nós aprendemos aqui nesse estudo, então? Nós aprendemos que nós somos chamados a crer na salvação do Senhor. Desperta, creiam. Não olhem para a situação de vocês. Olhem para Deus. Pelo que Ele fez por nós em Cristo. Nós somos os beneficiados. E pela fé devemos nos apropriar daquilo que Deus nos deu em Cristo. Então, não olhe para você e para a sua situação. Olhe para o que Deus fez por você em Cristo. Você está lutando contra o pecado, mas Deus te prometeu te santificar até o fim. Então, creia nisso. E continue lutando. Porque Deus vai cumprir o que Ele falou. Então, não deixe que os seus pecados te desanimem. Olhe para Cristo e para a promessa que Deus fez em Cristo. Que Ele vai te santificar e te fará santo como Ele é. Ele fará isso, porque Ele prometeu. Basta você crer, despertar para isso. Ok? Segundo, nós aprendemos que em Cristo nós somos feitos sacerdócio real, que é a ideia de servo, porque o sacerdote serve a Deus, e nação santa, puros de coração. Nós que não servimos a Deus, estávamos alheios a Deus e éramos imundos, pecadores por natureza, Deus em Cristo nos fez servos, agora nós estamos servindo a Cristo, nossa vida, nas esferas da nossa vida, com um coração puro, um coração santo, o qual Ele tem purificado pelo seu Espírito e pela sua palavra. Aprendemos que devemos considerar o preço que foi pago pelo Senhor Jesus por nosso resgate, e assim servi-lo com eterna gratidão. Lembra? Sem preço vocês serão comprados. Não é com dinheiro, é com o sangue do Filho de Deus. O sangue do único Filho de Deus. O unigênito de Deus. Foi a oferta do nosso resgate. Servamos a Ele com eterna gratidão. Ele mesmo veio. Eis-me aqui. Eu mesmo vim salvar vocês. Por isso que João diz, quanto Deus amou o mundo. Quanto foi grande o amor dele. Ok? Aprendemos que em Cristo, Jesus, a pessoa e obra de Deus se revelam a nós. Né? Eis-me aqui. Então, nós vemos a Deus na face de Cristo. Deus nos salva em Cristo. Deus nos santifica em Cristo. Deus nos garante o lugar no reino dos céus em Cristo. Tudo em Cristo. Deus se revela em Cristo. Suas obras e sua pessoa. Ok? E por fim,
aprendemos que a mensagem cristã, isso aqui é importante, consiste na vitória de Cristo Jesus sobre todos os inimigos de seu povo. Tá? Daí o rei volta vitorioso e os atalaias jubilam, cantam, anunciam, porque o rei venceu. Então a mensagem do evangelho é essa: Jesus Cristo venceu por nós. E ele concede salvação a todo que crê, de todas as nações. Daí a ideia do braço do Senhor se estendendo nas nações. Irmãos, evangelho não é moralismo, ok? A principal mensagem do evangelho não é pare de roubar, pare de pecar, pare de adulterar, pare de mentir. Isso faz parte da mensagem do evangelho. Mas se for só isso, é moralismo. Por que não é só isso? Porque se Cristo não viver em nós, se Ele não nos salvar, a pessoa pode falar para mim a vida inteira: para de fazer isso errado, que eu não vou parar. Só Cristo pode fazer isso em mim. Então, o cristianismo não é moralismo. É certo que todo aquele que está em Cristo para de mentir, para de cobiçar, para de idolatrar outras coisas. Isso é certo, mas é porque Cristo opera nele essas coisas. Não porque ele fez por si mesmo. Então, o cristianismo não é moralismo. A nossa mensagem aos de fora não é: você tem que parar de fazer isso errado. É antes, você não pode se salvar sem Cristo. Você está perdido sem Ele. E você precisa reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem cristã consiste nisso. E não apenas em pare de fazer isso e passe a fazer aquilo. Ok? Deu para entender? É antes de tudo, creia naquele que fez tudo por você. É antes de tudo isso. Creia em Cristo Jesus. Ele é o seu Rei vitorioso. Ele retornou vitorioso. E Ele te concede uma roupa nova e um lugar de honra. Basta crer nele. Ainda que você seja e eu, pecadores.